Imagina apontar um laser de altíssima potência, sabe, bem rente à superfície de um lago gigantesco. Um cenário bem específico, né? Pois é, o alvo está a 35 quilômetros de distância. Então, pela matemática convencional do globo terrestre, a curvatura da água deveria formar uma barreira natural. Uma lombada líquida, digamos Pois assim. é, uma lombada de quase 24 metros de altura. Isso deveria bloquear completamente qualquer feixe de luz. O laser deveria bater na água e simplesmente desaparecer. Mas a provocação aqui é e se não desaparecer? Esse é o ponto. E se a luz chegar perfeitamente do outro lado, o que a gente faz com essa informação? E mais importante para a nossa exploração de hoje, o que fazemos quando tentamos usar textos sagrados milenares para validar ou refutar esse tipo de experimento? É uma pergunta profunda. A Bíblia descreve o formato físico da Terra? Ou o seu propósito é apenas revelar quem é Deus? Olha, essa tensão entre a observação moderna e a literatura antiga é o motor de alguns dos debates mais acalorados do nosso tempo. Com certeza. Sim, vivemos numa era de hiperinformação, né? Onde o formato do nosso planeta, seja ele plano, esférico ou até mesmo convexo, acaba dividindo comunidades inteiras. E às vezes divide até família, sabe? Exatamente. Mas é importante deixar claro para quem nos acompanha que o objetivo deste mergulho profundo não é entregar uma sentença final sobre astrofísica. A proposta aqui é contemplativa. Certo. Trata-se de analisar, tipo, como a poesia bíblica, a percepção humana e esses experimentos independentes modernos interagem nessa busca constante pela verdade. Certo, vamos desempacotar isso então. A nossa missão hoje cruza versículos antiquíssimos como os de Isaías e Jó com as ideias altamente provocativas de um documentário independente chamado Terra Convexa. É um cruzamento bem inusitado, eu diria. Muito inusitado. E é muito comum que, ao abrirmos um texto antigo reverenciado, exista aquela expectativa de encontrar uma precisão técnica, sabe? Quase como um mapa de GPS. Sim. Uma leitura literal demais. Pois é. O problema é que ler a Bíblia esperando um manual de geometria planetária é como tentar usar uma pintura do Van Gogh para navegar no trânsito. Nossa, ótima analogia. Ou ler uma carta de amor apaixonada procurando detalhes técnicos sobre a anatomia dos ventrículos do coração humano. As ferramentas simplesmente não correspondem ao propósito do autor, entende? Entendo perfeitamente. E essa assimetria de expectativas gera muita confusão. Muita. Para entender o cerne desse debate, a gente precisa investigar por que há tanta discordância histórica sobre o que as escrituras afirmam sobre a estrutura do cosmos. É porque os textos parecem apontar para várias direções, né? Exato. O texto bíblico não oferece uma única imagem de engenharia. Ele oferece um mosaico de perspectivas que, à primeira vista, parecem totalmente contraditórias. É verdade. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, existe um bloco inteiro de textos que constrói a imagem de um mundo completamente estático e fixo. Textos bem famosos, aliás. Sim. O livro de Isaías e o livro de Apocalipse, por exemplo, trazem aquela famosa expressão dos 4 cantos da terra. E os Salmos e o livro de Samuel falam abertamente sobre Deus estabelecendo fundamentos e erguendo as colunas da terra para que ela não vacile. E no livro de Jó, o firmamento é descrito como algo duro, sólido, como um espelho fundido. Caramba, um espelho fundido. A sensação que a gente tem ao ler isso é de estar dentro de uma tenda colossal, sabe? Montada sobre alicerces de concreto que nunca se movem. É uma imagem de estabilidade absoluta. Exato. E enquanto a Terra fica parada, o Sol é quem viaja. A gente vê isso na famosa narrativa de Josué, onde o Sol para, ou em Eclesiastes, onde diz que o Sol nasce, se põe e corre de volta ao seu lugar. Contudo, se a gente virar algumas páginas, esse modelo arquitetônico rígido encontra um contraponto bem forte. Qual? O próprio livro de Jó. O mesmo livro que fala do céu como um espelho de metal, traz no capítulo 26 a afirmação de que Deus faz pairar a terra sobre o nada. Uau! Sobre o nada? Sim, é uma imagem de suspensão total, flutuando no vazio. E no Novo Testamento, há o relato de uma montanha autossuficiente para se enxergar todos os reinos do mundo. O que, fisicamente falando, ignora qualquer limite de curvatura ótica, né? Exatamente. Mas espera aí. Como a gente reconcilia fundações sólidas, de um lado,
com flutuação sobre o nada do outro. Se lermos isso como um relatório científico, a Bíblia estaria se contradizendo dentro do mesmo livro. O que é fascinante aqui é que o segredo está na linguagem fenomenológica. Linguagem fenomenológica. Explica isso melhor para a nossa audiência. Claro, precisamos entender que os autores bíblicos descreviam a realidade a partir do fenômeno percebido, ou seja, da maneira como as coisas se apresentam aos nossos sentidos. Ah, entendi. Aquilo que o olho humano consegue ver. Isso. Não é um erro astronômico, é a linguagem da vivência humana. Hoje mesmo, os nossos meteorologistas mais conceituados, armados com radares e satélites supermodernos, ainda dizem nos jornais que o Sol vai nascer ou se pôr em determinado horário. É verdade, ninguém critica o homem do tempo por dizer isso. Ninguém escreve para a emissora de televisão acusando o apresentador de ignorar que é a Terra que gira, né? A linguagem do fenômeno visível é universal. E ela é poética. Então, a chave não está em jogar um versículo contra o outro numa espécie de batalha de trunfos. De jeito nenhum. O segredo está em compreender o princípio hermenêutico, a lente pela qual interpretamos o texto. Vamos aplicar isso naquele versículo que é, possivelmente, o maior campo de batalha nesse assunto, Isaías capítulo 40, versículo 22. Ah, esse é clássico. Muito. O profeta escreve que Deus está assentado sobre o círculo da terra. Quem defende um modelo plano aponta para a palavra círculo como um disco. Sim. E quem defende um modelo esférico diz que círculo aí implica uma bola, um globo. E aí, quem está certo? A análise linguística do hebraico antigo lança muita luz aqui. A palavra original usada por Isaías é shug. Shug. Isso. Etimologicamente, shug descreve um círculo bidimensional, uma circunferência. Pode ser o contorno de um horizonte ou algo desenhado por um compasso. Não é uma esfera tridimensional, então? Não. O idioma hebraico não era pobre em vocabulário espacial. Havia uma palavra específica, que é dur, que significava bola ou esfera tridimensional. Sério? Sim, e essa palavra dur foi usada inclusive pelo próprio Isaías em outro capítulo, para descrever algo sendo arremessado. O fato de shug ter sido escolhido indica que o foco não era a geometria tridimensional do planeta. Então o profeta está descrevendo a abóboda celeste. Aquele horizonte circular perfeito que qualquer pessoa percebe quando está em um campo aberto ou no mar olhando ao redor. Exatamente. E a intenção do texto fica clara logo na frase seguinte, quando diz que, da perspectiva de Deus, os habitantes são como gafanhotos. Nossa, é uma poesia sobre a escala de grandeza. É sobre o infinito do Criador em contraste com a nossa pequenez e não uma aula de topografia. O livro de Jó oferece outro exemplo fascinante desse uso poético. Lá no capítulo 38, Deus, falando de dentro de uma tempestade, diz que a terra toma forma como o barro sob o sinete. Esse texto também causa muitos debates. Sim. Na antiguidade, um sinete era um anel com um selo gravado, que era pressionado contra um pedaço de cera ou barro liso, para deixar uma marca tridimensional. Algumas interpretações modernas tentam usar esse texto para provar que a Terra tem bordas elevadas ao redor de um centro plano. Mas a narrativa ali não está descrevendo o formato do planeta. O trecho fala especificamente sobre o amanhecer. Como assim o amanhecer? A luz da aurora vai varrendo a escuridão da noite e vai revelando montanhas e vales que estavam escondidos nas sombras. É como a pressão do selo revelando os contornos na argila. Caramba! É incrivelmente visual. Muito poético, né? Sim, mas isso me traz um questionamento. Se nós aplicarmos essa lente fenomenológica para tudo, a gente não corre o risco de reduzir as descrições físicas das escrituras à pura ficção? Onde fica a linha entre a poesia e a realidade? Olha, a poesia bíblica não é uma distorção da realidade. Ela é uma elevação da realidade. Uma elevação. Sim. Quando o texto sagrado chama Deus de rocha, está comunicando uma verdade profunda e absoluta sobre firmeza, refúgio e imutabilidade. Ninguém vai propor uma composição geológica divina feita de granito, né? Exato. Da mesma forma, as descrições fenomenológicas revelam a criação exatamente como ela é experimentada sobre a ordem sustentadora de Deus. A verdade está presente, mas ela responde a perguntas de propósito e significado, não de física quântica ou mecânica orbital.
Entendi. Essa confiança na percepção direta, naquilo que os nossos olhos realmente veem, nos traz diretamente para o cenário contemporâneo. Sim, e ela é aí que a coisa esquenta. Porque existe um movimento atual que desafia o modelo esférico estabelecido usando precisamente esse argumento, a supremacia da observação empírica. Vamos analisar aquele documentário independente, o Terra Convexa. É uma produção que gerou bastante repercussão. Muita. Segundo os realizadores institutos independentes como o Daquila Pesquisas e o Centro Tecnológico Ziggurat, este é o resultado de 7 anos de teste. Eles questionam o que a ciência oficial chama de provas inquestionáveis. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É importante destacar que a tese central deles foge do debate tradicional entre globo e terra plana. Verdade, é um terceiro modelo. Isso. O modelo proposto por eles afirma que a superfície das águas do planeta é perfeitamente plana e nivelada, enquanto as massas de terra, os continentes, apresentam uma elevação, formando uma superfície convexa. Eles argumentam que as evidências da ciência tradicional são apenas reinterpretações matemáticas que não se sustentam em testes físicos de longa distância, né? Exatamente. E os experimentos documentados são o que tornam essa discussão tão intrigante. Eles foram a campo testar a física. Vamos voltar àquele nosso cenário do início do programa, lá no Lago Titicaca, na divisa entre o Peru e a Bolívia. A equipe posicionou emissores de laser de alta potência apenas 1 metro acima do nível da água. E o alvo estava a 35 quilômetros. Isso. Pela trigonometria esférica que a gente aprende na escola, a Terra tem uma taxa de curvatura específica. A 35 quilômetros, a elevação da água deveria formar aquele obstáculo de 24 metros que eu mencionei antes. O que bloquearia a luz completamente. O laser deveria colidir com a água. Mas a câmera na outra margem registrou a luz do laser perfeitamente. Eles ainda repetiram o teste na represa de Três Marias, em Minas Gerais, a 18 quilômetros de distância, e com o mesmo resultado. O feixe viajou paralelo à água sem encontrar curvatura. Para a engenharia óptica tradicional, isso é uma anomalia severa. Uma quebra de paradigma, talvez. Olha, se a luz viajou em linha reta por dezenas de quilômetros a 1 metro da superfície, a premissa da curvatura contínua sofre um abalo empírico na visão deles. E o documentário não se limitou aos lasers. Ah, eles também abordaram aquele argumento clássico dos navios desaparecendo no horizonte, não é? Sim, desde a época de Aristóteles, ouvimos que o barco some de baixo para cima porque o casco está descendo a curva do globo. Mas o documentário afirma que isso é uma limitação da nossa retina, somada a uma ilusão de ótica. Eles apontam para um fenômeno chamado efeito Fata Morgana. E vale a pena detalhar como esse fenômeno atua. O efeito Fata Morgana é uma miragem complexa que ocorre devido à inversão térmica. Inversão térmica? Isso. Normalmente, o ar mais próximo da água é mais frio e denso, e o ar acima dele é mais quente. Isso cria camadas de densidade diferente na atmosfera que atuam como lentes gigantes. Ah, então a luz dobra. Exato. Quando a luz viaja através dessas camadas, ela sofre refração. E essa refração pode fazer com que a imagem de um barco seja espremida, distorcida ou até pareça estar flutuando. Criando uma parede visual que esconde o barco muito antes de qualquer curvatura física. Exatamente. E o argumento deles é que ao usar telescópios de altíssima potência, barcos que já haviam sumido completamente a olho nu foram trazidos de volta à visão perfeita. Faz sentido a lógica deles. Porque se eles tivessem descido atrás de uma montanha de água, nenhuma lente de aumento do mundo poderia trazê-los de volta. A linha de raciocínio é essa. Eles ainda avançaram para medições arquitetônicas, o experimento da curvatura geodésica. Eles pegaram 2 edificações idênticas, alinhadas no nível do mar, separadas por mais de 3.000 quilômetros. Uma lá em Torres, no Rio Grande do Sul, e outra em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma distância é considerável para um teste topográfico. Pois é. Se a Terra é uma esfera, 2 linhas retas apontando para cima, a 3.000 quilômetros de distância, devem se afastar uma da outra. A distância entre os telhados tem que ser matematicamente maior do que a distância entre as bases. É o princípio básico da geometria radial, né? Topógrafos e engenheiros do INCRA utilizaram equipamentos de alta precisão e participaram das medições. Eles esperavam encontrar essa divergência que provaria a esfericidade. E o que aconteceu? O resultado divulgado pelo documentário
revelou que a distância medida no topo dos prédios foi absolutamente idêntica à distância medida na base. As linhas permaneceram perfeitamente paralelas. Sim. Além disso, as medições de altitude na represa de Três Marias registraram os mesmos 556 metros acima do nível do mar em pontos completamente opostos da represa. Corroborando a ideia deles de que a água parada não se curva, mas busca um nivelamento reto e constante. Mas calma lá. Diga. Para sustentar a ideia de que a água não faz curva e que as coisas caem em uma superfície majoritariamente nivelada, o documentário toma uma decisão bem radical. Eles descartam a força da gravidade. É uma mudança de paradigma gigantesca dentro do modelo deles. Como assim? Se eu soltar uma maçã agora, ela cai no chão. O que puxa a maçã se não existe uma força gravitacional ditada pela massa do planeta? O modelo deles propõe uma substituição da gravidade por um sistema de forças integrados chamado MDPL. MDPL, o que significa? Significa magnetismo, densidade, pressão e luz. A mecânica funciona assim. Eles argumentam que as coisas não caem porque uma massa invisível gigante as puxa, mas por uma questão de densidade e pressão do meio. Pera, então um balão de gás hélio sobe por causa da densidade. Exato. Sobe porque é menos denso que o ar ao redor. A maçã cai porque é mais densa que o ar. O direcionamento dessa queda, ou seja, o motivo de as coisas irem para baixo e não para os lados, é ditado pela pressão atmosférica e pelas linhas magnéticas do ambiente. É a densidade buscando o seu equilíbrio natural num sistema pressurizado. Segundo eles, é exatamente isso. Mas olha, isso levanta uma objeção imediata e gigantesca para quem está ouvindo. E as milhares de fotos de satélite e transmissões espaciais que mostram claramente a Terra redonda girando no espaço. É a primeira pergunta que todo mundo faz. Como o magnetismo ou a densidade explicam imagens literais do globo? A resposta do documentário a isso entra no campo da ótica atmosférica e da física avançada. Eles não negam que as imagens existam. O que eles propõem é que essas imagens são o resultado de uma lente atmosférica. Lente atmosférica. Como funciona? O argumento é que a combinação dos gases e da umidade da atmosfera forma uma lente plano-convexa gigante. Essa lente distorce as bordas da visão humana e das lentes das câmeras em altas altitudes, fazendo o horizonte parecer curvo. Uau! E eles vão além, tá? Eles invocam a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, apontando que a própria luz se curva ao interagir com campos magnéticos intensos. Então o que o satélite registra não seria a borda física do planeta? Para eles, não. Seria o limite visual de onde a luz consegue viajar antes de se curvar, criando a ilusão de uma esfera isolada. A gente precisa pausar aqui porque as implicações disso são massivas. Temos lasers cruzando lagos e medições topográficas independentes desafiando abertamente o modelo tradicional. Mas qual é a recepção disso? O que o rigor acadêmico diz sobre essas conclusões? Isso levanta uma questão importante, né? É vital mantermos o discernimento afiado. O questionamento do que já está estabelecido é, ironicamente, a própria base do método científico. Sim, a ciência avança questionando. Exato. O esforço empírico do grupo é notável. No entanto, a ciência tradicional levanta críticas severas à metodologia e à interpretação desses dados. Quais são as principais críticas? O argumento acadêmico é que o documentário pinça fenômenos naturais complexos, como refração de luz e física de fluidos, e os força a se encaixarem em um modelo pré-determinado. Entendi. Um viés na hora de ler os dados. Isso. A hipótese da lente atmosférica, por exemplo, não substitui o volume colossal de evidências matemáticas e observacionais cruzadas por agências espaciais e independentes ao longo de décadas. Então, um teste de laser num lago não derruba séculos de astrofísica. Isso. Para a comunidade acadêmica, não. Uma anomalia com um laser sujeito a variáveis de temperatura e refração que não foram devidamente isoladas não é suficiente para descartar a gravidade. Nem toda teoria alternativa é automaticamente verdadeira apenas por ser contra o sistema de estabelecido.
É um choque monumental de visões de mundo. E como a gente conecta essas observações modernas de engenharia com a simplicidade poética da revelação bíblica que examinamos mais cedo? Se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que existe uma harmonia de propósitos, sabe? Mesmo que haja turbulência nos detalhes técnicos. Uma harmonia de propósitos? Sim. A Bíblia tem o propósito inabalável de revelar quem é Deus, o seu caráter redentor e o seu domínio sobre a criação. O universo material serve para manifestar a ordem e a glória desse Criador. E onde a ciência entra nisso? A ciência, seja ela a acadêmica tradicional ou a pesquisa independente, é a ferramenta humana. Ela é falível, limitada e sempre em evolução, e nós a usamos para observar, catalogar e tentar decifrar os padrões dessa ordem monumental. Isso me traz um desconforto analítico bem importante. Quando mergulhamos nesses debates, seja pesquisando a raiz hebraica de uma palavra ou medindo a curvatura de um lago, estamos realmente numa busca isenta pela verdade? É uma excelente reflexão. Ou será que estamos sendo vítimas do viés de confirmação? Para quem nos escuta, pense bem. Estamos investigando a realidade ou apenas caçando febrilmente um versículo isolado e um teste de laser específico para legitimar o que já decidimos acreditar? O viés de confirmação é uma armadilha intelectual da qual nenhum de nós escapa facilmente, né? A maravilha da criação deve nos conduzir primariamente ao maravilhamento e à adoração reverente. Não importa se a Terra é um globo massivo viajando a milhares de quilômetros por hora ou uma vasta planície sob uma abóbada. Exato. O perigo real surge quando a gente instrumentaliza textos sagrados milenares, transformando eles em munição para teorias de conspiração na internet. E o oposto também é perigoso, né? Com certeza. O perigo espelhado ocorre quando usamos o jargão científico para cultivar uma arrogância que despreza o mistério e zomba da fé alheira. Então, o que todo esse cenário exige de quem deseja estudar as Escrituras e, ao mesmo tempo, observar os fenômenos do nosso mundo com honestidade? Exige um cuidado profundo com as inclinações do nosso próprio coração. A gente precisa se afastar de 2 precipícios comportamentais. Quais seriam? O primeiro precipício é o orgulho intelectual. É aquela postura tóxica de acreditar que dominamos toda a engenharia do universo e passar a ridicularizar quem tem dúvidas ou uma fé simples. E o segundo precipício? O segundo é o negacionismo amargo, que é o desprezo pelo esforço humano em compreender a natureza. Negar sumariamente dados reais e medições matemáticas apenas pelo medo de abandonar uma tradição interpretativa. E como a gente evita cair nesses 2 extremos? A ponte segura entre esses 2 precipícios é a humildade intelectual extrema diante da genialidade de Deus. Sabe que existe um princípio bíblico que regula exatamente esse tipo de desgaste ético, né? Qual? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 14, orienta uma comunidade dividida sobre regras, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Perfeito. Trazendo para o nosso contexto de hoje, o cerne da mensagem redentiva não são os debates geométricos que causam fraturas na convivência e ferem as pessoas. Não podemos fragmentar comunidades inteiras por causa da anatomia física do horizonte. O formato físico do chão que a gente pisa não tem qualquer poder de definir ou alterar o processo de redenção da humanidade. Contudo, a integridade, o respeito e a humildade com que travamos essas discussões revelam a verdadeira anatomia do nosso coração. Nossa, muito forte isso. Se a obsessão por provar um modelo cosmológico nos torna indivíduos ásperos, divisionistas e arrogantes, é sinal de que não estamos mais buscando a verdade. Estamos buscando alimentar o nosso próprio ego. É uma constatação dura, mas necessária. E isso me leva à conclusão essencial de toda essa nossa análise. A Bíblia não foi escrita para nos ensinar o formato da Terra, mas para nos ensinar quem sustenta todas as coisas. E com esse fundamento belíssimo, eu deixo um pensamento final bem provocativo para ecoar na mente da nossa audiência após o fim dessa exploração. Estou todo ouvidos. Imagine se amanhã nós descobríssemos com provas físicas absolutas e incontestáveis, aceitas por toda a humanidade, que a Terra tem uma geometria completamente diferente,
alienígena e surpreendente, algo que nunca passou pela mente humana. Isso subtrairia um único milímetro da majestade soberana do Criador sobre a sua obra? Ou apenas provaria, em escala espetacular, o quão pequena, frágil e limitada é a nossa percepção diante do mistério impenetrável do universo em que fomos colocados?